Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é domingo, dia 9 de agosto de 2020 e no dia 4 de agosto, na terça-feira passada, aconteceu uma explosão na cidade de Beirute, no Líbano. E a partir de terça-feira, o mundo inteiro vem comentando a respeito dessa tragédia que aconteceu ali. Centenas de mortes, até onde se saiba, a quantidade de vítimas cada dia aumenta, milhares de pessoas afetadas por essa tragédia, né? Causada por uma explosão realmente de magnitude surpreendente. Milhares de toneladas de um sal explodiu, né? Quem é o sal que destruiu Beirute? Então nós vamos conhecer a química por trás dessa tragédia, tá bom? Bem, o sal que todo o mundo vem falando dele na última semana é o nitrato de amônio. A fórmula química dele é NH4NO3, né? Esse grupo é o grupo nitrato e este grupo é o grupo amônio, né? Esta é uma substância encontrada na forma de um sal, né? Um sal, tá vendo aqui? Essa é a foto real, né, do sal. É um sal branco utilizado demais na indústria de fertilizantes. E todos nós sabemos da importância para o mundo que tem os fertilizantes. Certamente a quantidade de pessoas hoje existentes no planeta não teriam alimento, né? Não teriam alimento se não fossem os fertilizantes, tá certo? As terras agricultáveis do planeta não supriria nem de longe a quantidade, a demanda de alimentos se não houvesse realmente os fertilizantes. Seria impossível atender, tá? E o nitrato de amônio é um sal que fornece o nitrogênio para as plantas, né? Fornece o nitrogênio, um elemento químico absolutamente primordial, porque sem ele não é possível formar os aminoácidos, né? Não é possível formar as proteínas, portanto, né? Então, sem o nitrogênio, né, as plantas simplesmente não tem como avançar. E é através das plantas que esse nitrogênio passa também para nós, porque para a construção das nossas próprias proteínas, tá certo? Além do fertilizante, dos fertilizantes à base de nitrato de amônio, nós temos aí o nitrato de amônio sendo utilizado como explosivo, né? Ele é uma substância química que pode ser detonada, digamos assim, né? A sua decomposição vai liberar muita energia, então ele pode ser usado como explosivo, e os explosivos também são muito importantes, especialmente na mineração, né? Para explosão de rochas, na escavação de túneis para a ampliação da rede de transportes, né, rodoviários e ferroviários ao redor do planeta. Então é um sal muito importante, ele é obtido através da reação da amônia com o ácido nítrico. Então você produz esse sal. Esse é um sal estável, ele não é instável, ele é estável, portanto, veja, você não tem problema nenhum de entrar em contato com esse sal. Ele não é um sal que sai explodindo aí a troco de nada, né? Tá certo? Então, se você for numa loja onde tenha plantas para serem vendidas, e ali você tem os fertilizantes. Se você olhar na composição daqueles fertilizantes que você usa na sua horta, que você usa lá no seu jardim, você vai ver ali que o nitrato de amônio está presente nesses fertilizantes, sem nenhum risco, sem nenhum problema, tá certo? Então, é claro que as investigações vão acontecer e certamente, né,
vão revelar que o problema não é o nitrato de amônio, né? O problema é outro, que ainda será revelado através das investigações que estão sendo feitas, tá certo? Pois bem, vamos entender direitinho quem é o nitrato de amônio e como é que uma substância química pode causar um estrago desse tamanho, né? Então vamos lá, vamos conhecer melhor. Portanto, isso aqui é o grupo nitrato, né? E este é o grupo amônio, né? Esse cara aqui vem do ácido nítrico na sua formação, né? E esse aqui vem da amônia mesmo, né? Do amoníaco, tá certo? Pois bem, uma coisa interessante, né, nesse composto é que o número de oxidação do nitrogênio aqui no grupo nitrato é mais 5, né? O que significa isso? Assim, de uma forma bem tranquila, é um grupo carente de elétrons. É um grupo carente de elétrons. Essa carga mais 5 significa que o nitrogênio aqui é carente de elétrons, né? Mas aqui neste grupo NH4, ele tem NOx, né? Número de oxidação, menos 3. É um grupo, portanto, que ele tem uma densidade eletrônica grande, tá certo? Então veja, no mesmo composto você tem um nitrogênio carente de elétrons e um outro nitrogênio no mesmo composto com, digamos assim, uma densidade eletrônica elevada. Então você tem aqui um grupo que a gente diz que é um grupo oxidante e um grupo redutor, né? No mesmo composto. O que significa que esse composto químico, ele pode sofrer uma reação que dentro da química a gente chama de autorredox, né? De autorredox, quando você tem num único composto um grupo oxidante e um grupo redutor no mesmo composto, tá certo? Então, você tem aqui digamos assim, um composto bastante reativo, né? Pois bem, quais as reações que este composto pode sofrer, que pode acontecer? Claro que essas reações, elas vão acontecer a elevadas temperaturas, No caso lá de Beirute, o que acontece? O que desencadeou a explosão? Um incêndio, né? Um incêndio que aconteceu naquele ambiente, naquele espaço que não deveria estar sendo devidamente cuidado, tá certo? Então, o aquecimento causado pelo incêndio desencadeou a reação. Forneceu para a reação o que a gente chama de energia de ativação, que nesse caso aqui, né, que é uma das reações que ocorre, olha, o nitrato de amônio ele vai se decompor produzindo o dióxido de nitrogênio e vapor de água numa temperatura aí maior que 200 graus. Portanto, em condições ambientes, é um sal absolutamente seguro, né? Não vai explodir em condições ambientes, nas condições normais, né? Para que ele exploda, você tem que ter ali uma condição extraordinária, de muito calor envolvido. Então, o incêndio no ambiente desencadeou a reação. Então, veja que é uma reação exotérmica, né? Que libera bastante calor, né? Mas que para ela acontecer você precisa de alta temperatura, né? Tá bom? Então esta é uma reação. No entanto, se a temperatura for mais elevada ainda, então o que você vai ter? O nitrato de amônio se decompondo em gás nitrogênio, gás oxigênio e também vapor de água. Portanto, a desintegração, digamos assim, a decomposição do composto vai ser mais intensa ainda, né? E a quantidade de calor ainda vai ser maior. É interessante que a gente entenda o que um composto químico precisa ter, o que uma reação química precisa ter para que você tenha uma explosão. Quais as características que uma reação química deve apresentar para que você tenha cuidado com ela, né? Porque ela pode caracterizar uma explosão. Duas coisas. A primeira delas, evidentemente, calor. Uma quantidade de energia sendo liberada.
que é o caso aqui, né? São reações, a decomposição do nitrato de amônia, quer seja por esta reação, que ocorre numa temperatura mais baixa, ou nesta, que ocorre numa temperatura mais elevada, né? Uma reação que precisa ser exotérmica, que é o caso, né? Então essas reações são bastante exotérmicas, liberam muito calor. E a segunda característica é que você tenha, portanto, a formação de gás, né? Formação de gás. Por quê? Porque o gás, quando ele é formado no ambiente de alta temperatura, o que vai acontecer com ele? Expansão. Expansão, né? Então o gás vai se expandir e essa expansão do gás é que vai sair fazendo o estrago. Inclusive o barulho que se ouve numa explosão nada mais é do que as moléculas do gás que foi aquecido, que portanto se expandiu, né? Se expandiu e sai se chocando contra tudo ao redor, né? Então você ouve o barulho das moléculas de gás se chocando contra as estruturas, né? Olha que loucura, né? Você pensar em moléculas de gás se chocando contra uma parede e destruindo essa parede. Pois é, para você ter uma ideia da força que vai acontecer com essa expansão do gás, que é o que você tem ali. Então você observa que, por exemplo, aqui em altas temperaturas, certamente essa reação aconteceu lá, né? Quando esta aconteceu, liberando esse calor certamente fez com que acontecesse essa segunda reação. E nessa segunda reação você observa que cada mol desta substância libera 7 mol de gases. Olha que loucura, né? Então, quer dizer, a quantidade de gás que é liberada é assustadora. Um gás que é liberado em alta temperatura. Então ele se expande com uma velocidade muito grande e sai destruindo tudo ao redor, né? Veja que um mol desse produz 2 de nitrogênio, 2 mols, mais 1 mol de oxigênio, mais 4 mol de água. Portanto, 2 mais 1, 3 mais 4, 7 mols de gás sendo produzido a cada mol de nitrato de amônio que é decomposto, tá certo? Então é uma reação que libera muito calor e muito gás, tá certo? Pois bem, bom, uma coisa que a gente observou, né, nas imagens, nos vídeos, nas fotografias, é a formação desta nuvem vermelha aí, né? Essa nuvem vermelha. Que gás é este, né? Então, nesta primeira reação aqui, a gente vê a formação do dióxido de nitrogênio. Pois bem, esse dióxido de nitrogênio, ele é desta cor, ele é vermelho. Certamente, o dióxido de nitrogênio, né, ele é que deu esta cor nesta fumaça, né? Aqui você vê uma fumaça mais branca, provavelmente ali tem muito vapor d'água, né? Porque você vê que o vapor d'água é formado tanto nessa primeira reação quanto nessa, então é vapor d'água que se forma ali. E aqui essa nuvem de cor vermelha se deve ao dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, que a gente chama de anidrido nítrico nitroso, né? Porque ele forma os ácidos nítrico e nitroso quando reage com água. Ele, na verdade, ele coexiste com seu dímero N2O4, só que em altas temperaturas prevalece o NO2, né? Esse aqui a gente diz que é um equilíbrio químico que é desfavorecido pela temperatura. Portanto, no caso do aumento da temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido do NO2, portanto, da cor vermelha. Então, certamente, as condições em que reinavam ali, você tem a formação do NO2. Quem é o NO2? O NO2, portanto, como eu disse, é o anidrido nítrico nitroso. Significa que esse cara, né, ele reage com água formando os ácidos nítrico e nitroso. Então, o que significa isso? Que esse gás sendo produzido e lançado na atmosfera, ele vai precipitar em algum momento através de uma coisa chamada chuva ácida. Ou seja, além dos efeitos tremendos que você teve ali, imediatos, decorrentes da explosão, né, diretamente da explosão, você ainda tem a questão da chuva ácida, que vai ser, digamos assim,
um efeito colateral, ok? Bom, como eu disse, inicialmente as investigações estão acontecendo, né? E nós veremos que, sem dúvida nenhuma, a química não é a culpada nesse processo. O nitrato de amônio não é o vilão dessa tragédia. Com certeza não. As investigações dirão. Espero que você tenha compreendido a química envolvida nessa explosão, que tenha sido interessante para você. Se foi, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço para você.